Amém. Irmãos, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Cristo, que ele é tão simples. O Evangelho de nosso Senhor, ele é simples, mas o fato dele ser simples não quer dizer que ele não seja profundo. O fato do Evangelho de Deus ser simples aos homens, ao fato deles ser acessível a nós, não faz do Evangelho algo barato. Antes, o Evangelho é algo profundo e transformador. Então, nessa noite, eu vou compartilhar com os irmãos o Evangelho de Jesus Cristo, mas de um jeito, de uma maneira um pouco diferente. Quando nós falamos do Evangelho, logo nós pensamos, o pastor então vai trazer uma palavra que está lá em Mateus, Marcos, Lucas ou João. Porque de fato, estes 3 livros que inauguram o Novo Testamento, eles são chamados ou reconhecidos como Evangelho. Mas toda a Bíblia, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, é o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho nada mais é do que a mensagem de salvação, do que Cristo realizou na cruz do Calvário para nos salvar. É a mensagem da salvação a nós. E eu quero fazer com vocês um exercício bem rápido, uma palavra muito rápida, mas que à medida que nós praticamos isso na nossa vida, nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós pararmos para pensar nos primeiros cristãos, os primeiros homens e as primeiras mulheres que formaram a igreja, estou falando de Pedro, João, Tiago, Maria Madalena e outras várias pessoas, no primeiro século, nenhuma delas tinha um Novo Testamento como nós temos hoje. Então, o exercício da palavra era feito através do Antigo Testamento, que também é a Escritura, que também é a revelação de Deus para salvar as nossas vidas. E eles dependiam inteiramente do Espírito Santo para revelar a Escritura do Antigo Testamento, revelar a eles o que Jesus veio fazer por nós. E eu quero trazer isso de uma maneira poderosa, este exercício espiritual no Antigo Testamento. Porque Jesus no Novo, ele está sendo revelado, ele está aberto, ele está acessível. Mas no Antigo Testamento lá também ele está, só que de uma maneira velada, de uma maneira escondida. E tudo que é escondido é mais prazeroso, é algo que entusiasma nossas vidas. Os seres humanos são curiosos por natureza. Então este exercício faz com que cresçamos de maneira espiritual no Evangelho de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Amém? Porque nós recebemos a salvação de Deus e muitos param naquilo que Jesus veio me salvar. Eu entendi, ou eles pensam, eu entendi, Jesus morreu na cruz para me salvar, mas eles não aprofundam, eles não são como Ezequiel, chamado para águas profundas, eles param, eles ficam naquele lugar. Amém, Jesus, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais me aprofundar na palavra de Deus. E eu disse no início, o Evangelho é simples, mas ele é profundo. E nós vamos fazer esse exercício espiritual hoje, de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compreender, eu vou trazer a vocês o Evangelho que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, através do Antigo Testamento. E essa prática espiritual enriquece as nossas vidas, enriquece o nosso conhecimento. Porque todo mundo aqui sabe que o carro anda. Amém? Como que o carro anda, pastor? Eu pego a chave, coloco na ignição, ligo o carro e o carro anda. Amém? Amém?
Existe todo um processo desconhecido pela maioria das pessoas que faz um carro andar. Não é tão simples como pegar uma chave e ligar e sair acelerando por aí, não. Existe uma queima de combustível, que o combustível entra e ele libera gases. Quando ele encontra com oxigênio, este calor, ele se transforma em trabalho e entra no motor. E eu não vou me aprofundar disso daqui, porque eu não sou nenhum conhecedor disso. Mas eu sei que o processo é através de elementos químicos e físicos que faz o carro andar. Então, quando uma pessoa entende, compreende e aprofunda no conhecimento de um carro, quando ela vê uma pessoa ligando o carro, ela sabe todo o processo que está acontecendo ali. Ou seja, ela se torna uma pessoa conhecedora do processo. Enquanto a maioria das pessoas ficam nas águas mais rasas. A maioria das pessoas pensa que é só colocar gasolina no carro e ligar o carro, que o carro vai andar por si só. Mas aí existe uma minoria de pessoas que estudaram, que entenderam, que aprofundaram, e eles sabem, quando eles ligam a chave, existe todo um processo. Ou seja, eles têm um rico conhecimento de como um carro anda. E da mesma forma o Evangelho, muitas pessoas param ali. Eu aceitei Jesus, entreguei minha vida a Jesus, parei aqui. Mas Deus hoje está nos chamando para águas mais profundas. Amém? Nós vamos fazer esse exercício. Eu quero que você abra comigo em Salmos, capítulo 49, a partir do verso 7. Salmos 49, verso 7. Vamos ler o 7, 8 e 9, depois o 15. Diz assim: homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Verso 15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. O que acabamos de ler aqui, irmãos, e eu vou dar sequência em outras leituras, para a gente ser bem rápido e fazer esse exercício espiritual. Nós lemos uma passagem do livro de Salmo, e para quem não sabe, Salmo é o maior livro em extensão de escrita da Bíblia. Porque Salmo ele não foi escrito por uma pessoa, mas por várias pessoas em tempos diferentes. Ele é como se fosse uma mini Bíblia dentro da Bíblia em forma de poesia. Vou repetir: Salmo é um resumo, é uma mini Bíblia dentro da própria Bíblia em forma de poesia. Pastor, como que o senhor pode dizer uma coisa dessa? Se a gente estudar o Novo Testamento, quando os apóstolos citam as Escrituras, não tem livro mais citado no Novo Testamento, que faz parte do Antigo, quanto o livro de Salmos. Então, no Novo Testamento, o livro que foi mais citado, que foi mais comentado por Paulo, por Pedro, por João, que foi mais falado, foi o livro de Salmos. E todos estes versículos citados por ele estão diretamente ligados à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não está falando, se você lê o livro de Salmo e não está falando da sua primeira vinda, é porque está falando da sua segunda vinda. Se não está falando da sua segunda vinda, é porque está falando de Jesus no seu aspecto humano. Se não está falando de Jesus no seu aspecto humano, é porque está falando do seu aspecto divino. Mas de alguma maneira, Salmo está revelando a pessoa de Jesus, em forma de poesia. Por que em forma de poesia, pastor? Porque não existe maior descrição, não existe
uma forma humana que o ser humano aprendeu de revelar o seu amor se não for por poesia. O que faz uma pessoa, principalmente que entende de instrumento, quando está apaixonado? É daí que surgem as melhores canções. É daí que surgem as melhores composições de amor. Né? Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, não é? Por quê? Porque o ser humano, quando ele está apaixonado, quando ele se sente amado, é instinto humano poesia. A sua beleza ultrapassa de milhões de pessoas e por aí vai. Então o livro de Salmo é a poesia, é o amor de Deus escrito de forma poética, que revela a nós a pessoa de Jesus. E nós lemos aqui que não existe, no verso 7 de Salmos 49, que ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor de sua vida, porquanto o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. O que o salmista está dizendo é: não tem como comprar uma pessoa para Deus, não existe pagamento nenhum que possa comprar uma alma. Só que quando nós, agora aqui, no século 21, todos nós aqui dentro da igreja, nós sabemos que nós fomos sim comprados por algo muito superior a ouro, prata, bronze, a pedras preciosas, muito mais precioso ao real, ao dólar, muito mais precioso. De acordo com o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, ele diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Vamos fazer esse exercício, vamos lá. Vimos aqui que precisávamos ser comprados por Deus, e no verso 15 a gente leu que Deus nos comprou para Ele. Ele sim pode nos livrar da morte, Ele sim, mas de que forma? Qual é o processo? Como é que funciona a ignição da salvação? Eu fui salvo, a chave ligou, o que é ligado na terra é ligado também no céu. Mas como que funciona essa comunicação entre nós e Deus? Alguma coisa teve que acontecer, alguma combustão teve que ser feita, algum processo, algum valor teve que ser derramado para nós. E o livro de Salmos, ele revela todo o evangelho, sem citar o nome de Jesus, mas falando dele. Vamos fazer esse exercício. Salmos 41, verso 9. Eu vou ler 3 aqui. Salmo 41, verso 9. Olha só. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. De quem que ele está falando aqui? E isso não está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, que está lá bem enfaticamente que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas já estava escrito o que iria acontecer, porque o evangelho já está em forma de poesia no livro de Salmo. Melhor amigo em que eu confiava, que partilhava o pão comigo, ele voltou-se, em outras palavras, ele me traiu. Então todo o processo da cruz, tudo o que foi feito na cruz do Calvário já havia sido escrito. Nada passou como uma surpresa para Deus. Que surpresa, estão levando meu filho para a cruz, e agora? Não, tudo já estava descrito. Porque para Deus não existe ontem, hoje, amanhã, Ele é eterno, Ele conhece o fim desde o princípio.
Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Aleph e o Tav. Ele é o primeiro e o último. Este é o nosso Deus. Mais um exercício. Salmo 22, verso 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Quem disse isso? Aqui é o salmista. Mas o salmista, ele viu o que aconteceu 1000 anos depois dele. Ele viu uma pessoa indefesa, inocente, santo, clamar na cruz do Calvário: Eli, Eli, lama sabachthani. Eu não estou abrindo Mateus, Marcos, Lucas e João, estou lendo os Salmos. E nós estamos vendo claramente, reveladamente, abertamente Jesus no seu processo de salvação eterna a nós. O mesmo capítulo, verso 16 ao 18. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Quem escreveu este salmo foi Davi. Davi foi perseguido? Amém? Foi? Mas nunca perfuraram as suas mãos e os seus pés. Então ele não estava falando dele. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Eu não preciso pregar o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estou lendo o salmo. Pegaram as vestes de Jesus, rasgaram as vestes de Jesus. Os romanos, porque as vestes de Jesus eram caras, era um manto caro, então eles rasgam e lançam sorte. Estão fazendo isso daqui no livro de Salmo. O salmista viu isso. E por último, Salmos 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem disse essa palavra? Sua última respiração, ele olha para os céus, depois de gritar, está consumado, e vê que o resgate que nós, o pagamento que nós devíamos a Deus, mas não tínhamos condições de pagar, de acordo com o Salmo 49, aquele pagamento, um preço que é impagável a nós, que é impossível comprar um irmão, que é impossível pagar pelo resgate. Jesus conclui tudo na cruz. Ele olha para os céus abertos e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Nós fizemos o exercício aqui de compreender o evangelho de Jesus, descrito nas composições de Salmo, sem abrir nenhuma palavra do Novo Testamento. Mas nós só sabemos disso porque está escrito no Novo Testamento. Mas eu quero dizer a vocês que os primeiros cristãos, eles não tinham acesso ao Novo Testamento. Então, quando eles lembraram das últimas palavras de Jesus, e certamente quem falou aos demais foi João, porque ele foi o único que presenciou Cristo na cruz, todos abandonaram. Certamente quando João falava com seus amigos, com os discípulos, cada palavra de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Eu creio que cada um virou para o outro e disse: mas a gente canta isso todo dia.
Porque Salmos era cantado pelo povo, é cantado até hoje pelo povo judeu. Então eles cantam diariamente Salmos. Então eles falam assim, mas isso é do Salmo tal. Mas Jesus, as últimas palavras de Jesus, João, qual foram? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas isso está lá em Salmo 31:5. E eu lembro aqui para finalizar, Jesus ele aparece para João, lá no Jordão, e João se prostra e fala, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias, é eu que devo pedir para ser batizado pelo Senhor. E Jesus olha para João e fala, João, eu vim para cumprir toda a justiça, portanto, batiza-me. Jesus disse a João, eu vim para cumprir toda a justiça. E em outro salmo ele disse, de sacrifícios e holocaustos não agradaste. Um corpo me destes, e no teu livro está escrito a meu respeito. Jesus ele veio com uma finalidade, pagar o preço por nossas almas. Pastor, mas isso eu sei desde quando eu me converti, sabe? Eu sei que você sabe. Eu sei que você já viu e assistiu filmes de Jesus mais de 10 vezes. Mas existe algo especial neste lugar. Quando reunimos o nome do Senhor e revelamos o seu evangelho, algo especial acontece no nosso coração, e isso se chama transformação e regeneração pelo Espírito. O culto, a palavra, o evangelho, nada mais é do que a revelação de Jesus Cristo. Pastor, mas eu sei, Jesus ficou 6 horas de pendurado na cruz, eu sei tudo que ele falou, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você vai passar na sua vida tantos cultos, e mesmo assim você vai estar no nível raso. É mesmo, pastor? É. E quando lá na eternidade, até na eternidade, Jesus vai continuar a revelar a nós a sua palavra. Ele é sem fim, porque ele existe desde o princípio. Amém? Eu acredito que com esse exercício rápido, espiritual, algo transformador vai acontecer na sua vida. Eu creio nisso. O evangelho é simples, mas ele é profundo. Sabemos que a salvação foi realizada na cruz, mas não paramos por aí. Vamos entender o processo. Vamos adentrar mais. Vamos pedir mais. Porque aqueles que têm fome e sede de justiça, diz a palavra, estes serão saciados. E não é justiça terrena, é a justiça da palavra de Deus. Porque o evangelho revela a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela... Se nós vivemos pela fé, e quem revela e nos traz fé é a palavra da justiça, logo nós devemos examinar a justiça de Deus. Quer ser uma pessoa cheia de fé? Se aprofunda, se adentre, mergulhe na mensagem da justiça de Deus. E a justiça de Deus é só uma. Ela não é feita por mim nem por você. Ela foi feita na cruz do Calvário. Amém? Feche os teus olhos. Se você entendeu essa palavra, se Deus falou com você nesta noite, se levante do seu lugar. De olhos fechados,